Ó Pai, te agradecemos por esse tempo. Que o Senhor nos ajude, Pai, pelo Teu Espírito, a continuar, Senhor, te adorando, Senhor, continuar magnificando, Senhor, o Teu nome, exaltando a Ti, Senhor, porque o Senhor é, como cantamos alto, Senhor, sublime. O Senhor habita, Senhor, a eternidade, Senhor, o Senhor habita em luz inacessível, Senhor. Nós queremos contemplar, Senhor, as Tuas maravilhas, Senhor, a Tua glória, a Tua grandeza, Senhor. Pela Tua graça, Senhor, queremos aprender de Ti, Senhor. Nós te agradecemos e te pedimos a Tua graça, Pai, nesse tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Gostaria que os irmãos abrissem no livro de Jó, a partir do capítulo 38. Como temos compartilhado, já tem compartilhado um pouco sobre algumas questões fundamentais, ele voltou lá em Gênesis, né? E eu queria também compartilhar algo aqui a partir do capítulo 38, nós vemos que Jó vai ser respondido por Deus, né? Deus vai falar com Jó. E algo que nós precisamos hoje e sempre é conhecer o nosso Deus, né? Algo que hoje, algo que o Tozer falou nesse livro aqui, O Conhecimento do Santo, muito bom, por sinal. Aqueles que tiverem oportunidade podem comprar, que é um material muito precioso. Ele fala, eu queria ler só algumas frases aqui, que ele, no começo do livro, ele já fala sobre a questão de conhecermos a Deus, né? Uma das coisas que ele fala aqui, por exemplo, ele fala que o baixo conceito de Deus, algo praticamente universal entre os cristãos hoje, é a causa de uma centena de males menores que nos rodeia. Toda uma nova filosofia de vida cristã tomou forma a partir desse único engano básico em nosso pensamento religioso. Então, se o nosso conceito sobre Deus, se aquilo que nós conhecemos sobre Deus é baixo, é pequeno, tudo aquilo que vai fluir a partir disso, toda a nossa vida, tudo que fizermos ou pensarmos, vai ser fraco, vai ser muito aquém do que Deus deseja. Então, uma das primeiras coisas que devemos realmente ter em conta e que possamos buscar é conhecer a Deus como Ele é. E nenhum de nós é capaz de conhecê-lo se Ele não se revelar, né? Não é assim que Jesus falou? Ninguém conhece o Pai senão o Filho. E ninguém conhece o Filho senão o Pai. E aquele a quem Ele quiser revelar. Paulo fala aos Coríntios que ninguém conhece as profundezas de Deus, a não ser o Espírito de Deus, que perscruta as profundezas de Deus. Ele conhece a Deus, porque Ele é Deus. Então, como nós, seres criados por Deus, podemos chegar a conhecer algo sobre Deus? Porque Ele se revela, porque senão nenhum de nós conheceríamos nada sobre Deus. Se Deus não houvesse, na sua bondade, criado todas as coisas, nós nem estaríamos aqui. Mas Ele, pela sua graça, pela sua misericórdia, porque Ele é Deus Criador, Ele quis criar. Por quê? Não sei, porque Ele quis. Ele quis compartilhar não do que Ele é, mas da sua bondade, da sua graça, de tantas coisas que pertencem a Ele. Ele quis. Outra coisa que o Tozer fala, aqui nesse livro, ele fala assim, uma outra frase aqui, ele fala que ele está falando sobre os pensamentos de Deus, né? É por esse motivo que a questão mais grave com que a igreja se defronta sempre é o próprio Deus. E o fato mais portentoso a respeito de qualquer homem não é o que ele diz ou faz em qualquer dado momento, mas sim sua crença mais profunda sobre quem Deus é. Então, aquilo que nós
realmente precisamos conhecer é quem Deus é. Lembra que Jesus, quando ele, lá em João, capítulo 16 ou 17, ele fala que a vida eterna é esta. Qual que é a vida eterna? Te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Essa é a nossa vida. Por toda a eternidade, se cremos em Jesus, se cremos no Evangelho, iremos conhecer ao nosso Deus e a Jesus pelo seu Espírito. Nós vamos conhecê-lo. Paulo fala aos Filipenses, aos Colossenses, que em Cristo estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Se não conhecermos ao nosso Deus e não ansiarmos conhecê-lo hoje, será que quando ele vier, vamos ter algo agradável lá com ele? Vai ser algo agradável? Quando você ama alguém, e Jonathan e Jéssica se casaram, ficaram um tempo antes, né? Longe, né? Jéssica aqui no Brasil, Jonathan lá na Colômbia. Imagina se você ligasse, Jonathan, Jéssica, vamos nos casar, e como é que você está? Qual que é a sua expectativa? Não estou muito interessada, não. Quem sabe daqui a alguns anos, né? Ele ia achar muito estranho, né? Como que o Senhor, para voltar para a sua igreja tem que estar ansiando por ele. Sua igreja tem que estar com um desejo profundo com ele. Por quê? Porque ela vai se casar com ele, vai estar com ele. Que graça vai haver no céu se ele não estiver lá? Não tem graça nenhuma. Nessa terra, sem ele, sem Deus, não há nenhuma graça. Esse dia eu estava fomos levar a Rafa no... Cuidado aí, cara. Fomos levar a Rafa no médico. Aí tava eu com a Milena lá sentado esperando ali. E aí tava passando na TV uns restaurantes diferentes lá. Tava passando um restaurante lá em Dubai. Isso aí pro mundo é uma das coisas máximas do mundo, né? Um restaurante que eles inventaram lá é bem diferente. Assim, eles pegavam um guindaste e punham tipo uma mesa assim, várias pessoas em volta da mesa e o chefe ali no meio. E eles erguem esse aí a sei lá quantos metros de altura. E as pessoas, e o chefe cozinha lá no alto, e as pessoas ficam amarradas ali, comendo lá na altura, lá vendo as belezas da cidade. Eu nem imagino, depois eu queria até ver quanto que custa algo desse tipo, deve ser caríssimo, né? Mas isso, talvez uma das coisas, o mundo hoje quer... Principalmente aquelas pessoas que têm muito dinheiro, os ricos, eles querem experiências, eles querem ter algo diferente para contar e terem... Mas tudo nesse mundo sem Deus, o próprio livro de Eclesiastes nos mostra que a vida aqui nessa terra, sem Deus, o máximo que nós vamos ter é comer, beber e desfrutar daquilo que temos aqui. Não tem mais nada aqui. Sem Deus é algo tudo vazio, as pessoas correm para lá, correm para cá, fazem isso, fazem projetos, elas se esforçam, elas ganham dinheiro, elas têm conquistas, mas acaba aí, acaba na morte. E depois disso as pessoas não sabem o que vão encontrar, mas aqueles que creem em Cristo sabem. Nossa esperança, Paulo falou, que não é nessa vida. Então, nós a cada dia temos que conhecer a Deus. E aqui, voltando aqui vamos ler Jó capítulo 38. Esse livro de Jó, aqueles que já leram, espero que todos tenham lido. Se não leram, tem oportunidade de ler, leiam, não é tão grande assim. Mas ele é um livro muito singular na palavra de Deus, né? Diferente de muitos outros livros, né? Ele, segundo alguns estudiosos, fala que ele é talvez o primeiro livro que foi escrito na Bíblia. É a história de Jó. Jó, ele é lá bem antigo, talvez lá da época dos patriarcas ou antes deles. Jó, ele está desde lá a gente não sabe com certeza, mas ele está desde o princípio. Ali, ele é um dos primeiros. E a história de Jó é interessante. Jó, se vocês não conhecem, né?
Rapidamente ele era um homem rico, poderoso ali, ele tinha muitas ovelhas, muitos bois, ele tinha uma família muito bonita, ele tinha muitas coisas, ele era rico, riquíssimo. E certo dia, Satanás chega diante de Deus e Deus fala: você já observou meu servo Jó? Ele é um homem justo, ele é temente a Deus, ele se desvia do mal. E Satanás então fala: mas é claro, você dá tudo para ele. Então Deus permite que Satanás toque na vida de Jó. E num dia, em apenas alguns momentos, ele perde tudo. Ele perde tudo que ele tinha, todos os seus bens, todas as suas riquezas. E naquele mesmo dia ele também perde os seus 10 filhos. Vem um vento ali e destrói a casa onde eles estavam e só sobrou a sua mulher. Ah, que tragédia. Jó sofreu terrivelmente, né? Nós não consigo imaginar a gente num dia, né, perder tudo, né, Cláudio? Imagina, num dia, você acorda naquele dia, um dia de sol lindo desse, daqui a pouco se tornou um dia nublado e terrível, né, vamos dizer assim. Ele perde tudo que ele possuía e, vamos dizer assim, as riquezas e os bens materiais, de tudo que ele perdeu era a menor perda, né? Ele perdeu toda a sua família. Num dia, os 10 filhos. Puxa, que sofrimento. E em tudo isso ele não blasfemou contra Deus. Ele adorou a Deus. Então Satanás toca de novo na vida dele, ele fica muito doente, ele se coçava, ele tinha feridas por todo o corpo, e a gente não sabe por quanto tempo durou aquele sofrimento de Jó. E Jó, depois, ele começa a refletir, a pensar, e ele chegou à conclusão que ele era um homem justo mesmo, e que talvez Deus tivesse errado, e Deus tivesse enganado, e Deus pudesse estar fazendo algo com ele que não era justo. Porque afinal ele era justo, ele era um homem íntegro. Por que ele mereceria tanto sofrimento? Então ele chega durante o seu livro, seus amigos vão ali e o acusam de forma, 3 amigos dele vão ali e o acusam de forma injusta. Falam coisas terríveis contra ele. E ele mesmo chega a falar coisas, ele chega a chamar Deus para um tribunal. Deus, vem aqui que eu quero apresentar minha causa diante do Senhor, eu vou provar para ti que eu sou justo. Que esse sofrimento aqui não é por causa dos meus pecados. E depois de tanto debate, de tanta coisa, por fim chega um outro jovem ali, o Eliú, que esperou todos os seus amigos falarem, né? E ele fala de forma correta diante de Jó, que Jó havia errado, que ele se orgulhava de si mesmo, mas Eliú se coloca a favor de Deus, né? E aí aqui agora a gente chega no capítulo 38 de Jó, Deus vai falar com o próprio Jó. E olha só, veja o contexto, Jó sofrendo, Jó passando muitas lutas, dores, tanto físicas quanto mentais, emotivas, ele perdeu tudo que ele tinha. Ele antes era um homem honrado, depois disso ele passou a ser desprezado, ninguém mais dava atenção para Jó. Ele perdeu tudo que ele podia ter nessa terra. Mas então agora no capítulo 38, 39, 40 e 41, Deus vai falar com Jó. Então começa no verso 38, depois disso o Senhor respondeu a Jó de um redemoinho. Deus parece até irônico, né? De um redemoinho a sua casa foi destruída e os seus filhos são mortos, né? E agora Deus vem falar de um redemoinho a Jó. E em todo aquilo que Deus vai falar com Jó, a maioria das coisas que Deus vai falar não tem nada a ver com o que Jó estava sofrendo. Então nós podemos pensar, poxa, mas Deus vai falar com Jó e não vai responder as suas dúvidas, não vai sentar no tribunal e debater com Jó se ele era justo, se não era, por que ele estava sofrendo. Olha como Deus se revela até Jó.
verso 2. Quem é este que obscurece o conselho com palavras sem conhecimento? Quem é você, Jó? Você está falando algo que você não conhece. Agora prepara-te como homem, porque eu te perguntarei e tu me responderás. Jó fez muitas perguntas, fez muitas indagações. Agora Deus vai perguntar para ele. Agora eu vou fazer algumas perguntas para você e você responda, Jó. Se você for capaz, né? Responda essas minhas perguntas. E ele começa. Verso 4. Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Agora, vamos nos colocar no lugar de Jó. Pense como se Deus estivesse falando a nós. Nós, às vezes, temos questões, não temos? Temos dúvidas. Muitas vezes queremos chamar Deus para algum debate, para mostrar que nós estamos certos, para talvez querer falar para Deus que as coisas não deveriam ser assim, deveriam ser dessa forma ou de outra. Isso é da nossa natureza. Nós somos assim. Nós somos orgulhosos por natureza. Então, pense que Deus está fazendo essas perguntas para você, para mim. Ele chega e pergunta para nós, aqui como Jó, né? Onde você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Conta-me se tens entendimento. Quem lhe fixou as medidas, se é que o sabes? Quem a mediu com o cordel? Onde estão fundados os seus alicerces? Ou quem lhe assentou a pedra fundamental? Quando as estrelas da manhã cantavam juntas e todos os filhos de Deus, ou seriam os anjos, né, gritavam de júbilo. Veja, irmãos, Deus está falando e está mostrando para Jó que ele é o Criador, ele é o soberano, ele é aquele que criou todas as coisas. Nós temos vivido hoje numa época em que essas coisas têm sido tremendamente combatidas. E o mundo quer que as crianças desde pequenas acreditem que as coisas e o mundo está aqui talvez por um acaso, por uma coisa, por algum arranjo aí, alguma coisa, seja por uma explosão, seja por qualquer coisa, uma evolução, algo do tipo, que as coisas chegaram a nós hoje como estão, talvez nós não sabemos como, mas estão aí. Mas não tem nada a ver com Deus. Deus não criou nada. Isso aí é uma historinha de religiosos. Irmãos, Deus é Deus. Deus não tem nada a ver com religião. Ele existe. Ele é uma pessoa. Ele é o Criador. Então ele está lembrando aqui, falando para Jó, que quando ele estava assentando os fundamentos da terra, os anjos gritavam e cantavam de júbilo. Assim, lembra quando Jesus entrou e nasceu, o Filho de Deus veio até nós, o que os anjos fizeram? Eles cantavam. Aqueles pastores viram os anjos descendo e cantando e louvando a Deus. Aqui os anjos louvando a Deus quando ele criava todas as coisas. Que maravilhoso deve ter sido esse momento que Deus criou todas as coisas. Eu lembro daquele livro das Crônicas de Nárnia, do C.S. Lewis, ele citando, vamos dizer assim, fazendo uma paráfrase sobre a criação, quando o Aslan ali, que é o leão, ele criando Nárnia, é maravilhoso, irmão. Você lê aquilo, você fala, puxa, esse irmão tinha uma mente dada por Deus, é claro, né? Com uma imaginação muito interessante, que você consegue imaginar ele falando ali da criação das coisas. E aqui, será que nós conseguimos imaginar? Nós precisamos, pela graça do Senhor, pensar. Deus está levando Jó a pensar, a meditar, a refletir. Como será que Deus criou tudo? Do nada, Ele criou tudo. Ele lançou os fundamentos da terra. Onde eles estão? Não sei.
As pessoas e a ciência procuram conhecer muitas coisas hoje. Graças a Deus que se formos procurar uma ciência que realmente ela busca fatos, nós vamos ver maravilhas, as maravilhas de Deus. A ciência não vai desmentir Deus. Por quê? Porque não tem como. Ela vai achar e vai... A cada dia que nós vermos aquilo que a ciência encontra, nós vamos poder louvar a Deus. Então, Deus continua. O verso 8, quem cerrou com portas o mar, quando este rompeu e saiu do ventre? Quando eu o vesti com nuvens e o envolvi em escuridão, lhe tracei limites, pondo-lhe portas e trancas, e lhe disse, até aqui virás, mas não avançarás. E aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então Deus está falando para Jó o que ele fez. Ele criou o mar você vai vir até aqui. Suas ondas não vão passar para lá. Você vê que os tsunamis não são algo normais. Não, é algo muito raro, e quando aconteceu algum tremor, que o mar ele foi além do seu limite, mas isso foi além do permitido, mas o permitido dele é até ali. Verso 12, desde o início de tua existência, deste ordem à madrugada, ou mostraste à aurora o seu lugar, para que agarrasse nas extremidades da terra e sacudisse dela os ímpios? Então Deus está mostrando aqui também que Ele é aquele que julga. Ele é aquele que tira da terra os ímpios. Ele tem leis e Ele tem seus princípios. Ele é santo, Ele é justo. Ele criou o homem, colocou o homem no jardim e falou, vocês podem comer de todas as árvores e dessa aqui você não vai comer. Deus só falou isso. Porque no dia que você comer, você vai morrer. E o que o homem fez? Ele desobedeceu a Deus. E o que Deus fez? Ele cumpriu sua palavra. Quando Deus fala, Ele não volta atrás. Não, gente, peraí. Poxa, mas e agora? Eu criei o homem, ele me desrespeitou, ele me desobedeceu, mas puxa, será que eu vou exterminar ele e criar um outro para fazer um teste para ver se vai ser diferente? Não, Deus não é assim. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. Deus é eterno. O homem não foi criado para morrer. O homem foi criado para ser um representante de Deus aqui nessa terra. Mas Deus, ele não pode deixar as coisas como nós, né? Quando o nosso filho, nós falamos algo, ele desobedece, às vezes a gente deixa para lá, né? Não vou corrigir, porque não sei o quê. O mundo hoje fala que você não deve corrigir o seu filho, você não deve disciplinar, porque, coitadinho, por isso, porque aquilo. Deus não é assim. Ele sacode os ímpios dessa terra. Ele tira os ímpios daqui. E todos vamos prestar contas diante dele. Ele não tem uma palavra hoje e outra amanhã. Não. A palavra dele é eterna, desde sempre. Suas leis jamais mudam. Nós temos que conhecer a esse Deus. Porque se não conhecermos a Deus corretamente, nós vamos achar que talvez tenha alguma maneira. Não, porque, poxa, Deus não é assim. Eu já vi pessoas falando para mim, não, mas Deus não pode ser tão mau que vai deixar as pessoas passarem toda a eternidade no inferno. Poxa, como assim? Deus não é tão mau assim. Irmãos, Deus não é mau. A palavra fala que Ele é bom. Mas ao mesmo tempo Ele é justo. E as pessoas que não querem crer nele, não querem aceitar o sacrifício de Cristo, ou que vier lá, as pessoas vão falar, mas aquele que viveu lá, que não tinha nem Jesus, eles vão ser julgados de forma justa por Deus. Deus não vai ser injusto com ninguém. Deus deu a consciência para nós, para que nós soubéssemos o que é certo e o que é errado. Se as pessoas não querem andar com Deus, não querem se arrepender, qual é o outro caminho que Deus tem?
Ele tem que julgar, porque ele é justo. Então ele vai ter que condenar as pessoas, não tem o que fazer. Não é porque ele é mau, é porque ele é justo. Porque as suas leis são dessa forma. E por que não são de outra forma? Porque ele é Deus, ele é assim. Então, o Senhor continua falando com Jó. Verso 14, a terra se transforma como o barro sobre o selo, e todas as coisas se assinalam como as cores de uma roupa. A luz dos ímpios é retirada, e o braço altivo se quebranta. Acaso tu entraste até os mananciais do mar, ou passeaste pelos recessos do abismo? Então Deus está levando o Jó a um grande passeio, né? Ou te foram descobertas as portas da morte? Ou viste as portas da sombra da morte? Será que nós sabemos onde é isso? Onde estão as portas da morte ou da sombra da morte? Davi fala, né, no Salmo 23, que ainda que passarmos pelo vale da sombra da morte, o Senhor está conosco, né? Então Jó estava passando um vale profundo, mas o Senhor estava com ele. E assim é com cada um de nós. Compreendeste a largura da terra? Conta-me se sabes tudo isso. Será que nós somos tão sábios que sabemos de tudo? Nem de longe, né? Não sabemos é nada. Nós achamos que sabemos muita coisa. Como os jovens que às vezes acabaram de entrar na juventude, eles acham que sabem de tudo. Nem trabalharam direito, mas acham que sabem de tudo. Mas nós, como homens e mulheres, orgulhosos também, nós, às vezes, achamos que sabemos de tudo. Mas então Deus vai continuar. Deus não parou aqui. Verso 19. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde fica o seu lugar, para que possas levá-las aos seus limites e para que conheças o caminho da sua casa? Por certo, tu o sabes, pois já eras nascido e os teus dias são numerosos. Deus tem senso de humor também, viu? Ele tem, né? Você sabe, né, Jó? Você já era nascido, você tem muitos anos. Antes da terra existir, você já devia existir, né, Jó? Por certo, tu sabes. Verso 22. Por acaso entraste nos tesouros da neve e viste os tesouros do granizo que eu tenho reservado para o tempo da angústia, para o dia da batalha e da guerra? Onde está o caminho para o lugar em que a luz se divide e o vento oriental se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro e um caminho para o relâmpago do trovão, para fazer a chuva cair sobre uma terra onde não há ninguém e sobre o deserto em que não há gente, para fartar a terra deserta e assolada e fazer crescer a relva nova? Ele está falando para Jó, né? Jó, você já foi lá no deserto? Hoje, pela tecnologia, a gente já viu, você pode pegar aí um canal como National Geographic, alguns canais desse, você vai ver pessoas indo lá em desertos, em lugares que nós jamais hoje veríamos, né? Se não fosse talvez assim. E a gente vai poder ver essas grandezas e maravilhas de Deus, que Jó naquela época não conhecia. Imagina, Deus faz lá no meio do deserto crescer um oásis, ter chuva, crescer uma plantinha. Para quem? Talvez ninguém, não tem ninguém lá. Mas por que ele faz isso? Não, porque ele é Deus, ele faz o que ele quiser. Ele cria planta onde que ele quiser. Ele põe gelo aonde que ele quer. Uns moram numa cidade mais elevada, né? Colômbia, lá na Bogotá, é mais alto. Outros moram no nível do mar. Outros moram em lugares como o deserto. Deus que criou tudo. Deus é um Deus criativo e diversificado. Imagina se toda a terra fosse uma floresta. Poxa. Ia ser uma coisa talvez meio
chata, né? Ou se fosse tudo um deserto, a gente ia sofrer bastante se aqui toda a terra fosse um deserto, né? Ou se não houvessem estações, né? Imagina todo dia 40 graus. Ou se tivesse todo dia menos 30 graus. Ele criou tudo conforme ele quis. Então ele está levando Jó a ver todas essas coisas. Verso 28. Por acaso a chuva tem pai? Quem gerou as gotas do orvalho? Do ventre de quem saiu o gelo? E quem gerou a geada no céu? As águas se endurecem como pedra e a superfície do abismo se congela. Então Deus mostrando para Jó aqui diversas partes da nossa terra, quão diferentes são. Porque ele criou. E será que Jó sabia responder alguma dessas perguntas? Talvez hoje a gente pode estudar lá em geografia, que é como que surge a chuva, né? Que evapora a água e forma nuvem. Mas quem que criou isso? Quem que teve essa ideia? As leis da natureza e as leis da física, será que elas surgiram ao acaso? Não, foi Deus que criou dessa forma. Nós podemos estudar, pode estudar à vontade, mas não se esqueça que quem criou todas essas coisas, né? Depois, então, até esse verso aqui, ele vem falando das coisas dessa terra. No verso 31, até o verso 38, ele vai falar das coisas dos céus. Ele leva Jó a ver e a olhar para os céus. Ó, você pode atar as cadeias das Pleiades? Ou soltar os laços do Órion? Que são constelações aqui, né? Ele fala, ou fazer sair as constelações a seu tempo e guiar a ursa com seus filhotes. Quem já estudou alguma coisa de astronomia sabe que tem a ursa menor, acho que é a ursa maior, que são as estrelas, né? Que, como se elas fizessem um desenho, assim. Irmãos, quem que colocou as estrelas lá do jeito que elas são? Foi Deus que criou. Você vê hoje, já viu algumas fotos que a NASA ou outros telescópios dessas onde essas pesquisas são feitas, onde você tem constelações e milhares de estrelas, cada foto mais linda que a outra? Quem que criou isso, irmãos? Foi Deus. Será que nós podemos fazer alguma coisa com relação a isso? Então, os homens, para chegar ali na Lua, dá uma dificuldade? Para mandar uma sonda para Marte ou para outros planetas aqui? Que luta e quanto de dinheiro e quanto de tecnologia. Irmãos, ele criou isso. Há bilhões e bilhões de estrelas, bilhões e bilhões de galáxias. Deus fala lá, acho que é em Isaías, que ele chama cada estrela pelo seu nome. Será que nós conseguimos perceber a grandeza do nosso Deus? Ele não é um Deus, ele não tem nada a ver conosco, ele não se compara a ninguém nem a nada nesse mundo. Ele está acima de tudo. E quanto mais conhecermos a Ele, isso é um privilégio a nós e uma alegria. Será que isso pode confortar o coração de Jó? O que mais pode nos ajudar em lutas, dificuldades? Conhecer o nosso Deus, irmãos. Descansar na sua soberania. Descansar na sua grandeza, na sua majestade. Olha só o que o Tozer fala em outro trecho aqui, bem curto. Ele fala assim: o homem que alcança uma crença correta sobre Deus
está livre de 10.000 problemas temporais, pois passa a enxergar que estes têm a ver com questões que, na pior das hipóteses, não lhe dizem respeito, exceto por um tempo limitado. Tá vendo, ó? A gente tem milhões de problemas, mas se a gente conhecer a Deus de forma correta, nós vamos perceber que esses milhares de problemas que nós tivemos vai ser apenas por um tempo. Contudo, ainda que seja aliviado dos múltiplos fardos temporais, o portentoso fardo único da eternidade pesa sobre ele com força maior do que todos os males do mundo amontoados uns sobre os outros. Este imenso fardo é sua obrigação para com Deus, a qual inclui o dever instantâneo e vitalício de amá-lo com todas as forças da mente e da alma, de lhe obedecer perfeitamente e de prestar-lhe adoração aceitável. Isso é o que realmente importa. E quando a incansável consciência do homem constata que ele não fez nada disso, mas que pelo contrário é culpado desde a infância de flagrante revolta contra a majestade nos céus, a pressão interior de autoacusação pode tornar-se pesada demais. E aí ele vem falando que o evangelho é capaz de aliviar esse fardo, essa consciência que nos acusa, né? Porque o que importa realmente diante de um Deus eterno, que criou tudo e que tem suas leis, os nossos problemas menores são pequenos, irmão, em relação à eternidade, muito pequenos. Mas o que pesa realmente, o que deve pesar diante de nós, é como nos portamos diante dele. Não é? O maior mandamento é o que? Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de toda a tua alma. E ao próximo com ti mesmo, né? O próprio Jesus fez essa síntese da lei. Será que temos amado a Deus dessa forma? Ele é digno desse amor? Claro. E se isso, nós percebemos que isso não está em nós, que isso nos esmaga, puxa, eu não consigo amar Deus, eu não consigo amar meu próximo. Então, graças ao Senhor que Ele nos deu Jesus. Ele não só criou tudo e colocou o homem pecou, e agora ele ficou perdido sem nenhuma esperança. Não, irmãos. Ele proveu um retorno. Ele é Deus. E nenhum dos planos dele pode ser frustrado, como a gente vai ver o que Jó vai responder no final aqui. Então, Deus continua falando aqui, agora ele está falando das estrelas. Ele é Deus grandioso. E no verso 39 ele fala: você pode caçar alguma presa para a leoa ou satisfazer a fome dos leões? Agora olha só os animais, ele vai falar, saiu lá das estrelas, vai falar agora dos animais. Você pode cuidar do leão? Você pode preparar o alimento para o corvo, no verso 41? Quando seus filhotes clamam a Deus e andam vagando por não ter o que comer, será que nós temos capacidade? Às vezes nós podemos cuidar do nosso cachorro, né? Quando muito alguns gatos, né? Mas se tiver 150, 500, vai ficar meio difícil, né? E como que a gente vai cuidar do filhote de corvo que está lá no meio da mata? E ele clama com fome. Deus pode, irmãos. Ele cuida. Ele cuida da formiga que está lá na floresta. Ele cuida de tudo. Será que nós precisamos temer alguma coisa? Será que precisamos temer passar fome? E Jesus fala: vocês são homens de pequena fé. Olha para os passarinhos. Você fica alimentando, Jonah, todos esses passarinhos que ficam aqui? Nem se você quisesse, você ia conseguir alimentar. O passarinho, ele vai voar, você nem sabe para onde ele vai. Deus falou: olha para os passarinhos. Eles não plantam, não colhem.
Mas mesmo assim Deus alimenta eles. Será que nós não temos... a nossa fé tem que aumentar. Nós temos que contemplar mais o nosso Senhor. Mais aquele que criou tudo. E aquele que sustenta tudo. E ele avança no capítulo 39. Você conhece o tempo do parto das cabras selvagens? Poxa, Deus está fazendo umas perguntas meio difíceis para Jó, né? O tempo do parto das cabras. Hoje talvez as pessoas já possam ter estudado isso, né? Quanto tempo que leva o parto da cabra selvagem, lá do animal lá. Mas se nós não formos talvez um grande pesquisador, não vamos saber não. Você pode observar quando as corças dão à luz? Pode contar os meses que se cumprem ou sabes o tempo do seu parto? Encurvam-se, dão à luz as suas crias, geram de si a prole. Seus filhos se fortalecem, crescem em campo aberto, saem e não voltam para elas. Quem libertou o jumento selvagem? E quem soltou as cordas do asno veloz, que fiz habitar no deserto e morar na terra árida? Tem animais aí que moram lá no deserto. Deus criou eles para lá. Ele despreza o tumulto da cidade e não obedece aos gritos do condutor. O circuito das montanhas é o seu pasto e vai em busca de tudo que está verde. Por acaso o boi selvagem te serviria? Uma vez eu ouvi uma mensagem do irmão, chama Stephen Davey, um americano. Ele falando sobre Jó, ele cita aqui que talvez esse boi aqui selvagem pudesse ser um animal que já foi extinto, acho que no século XVII, mais ou menos. Existiam uns bois ali numa região da Europa, ali da Ásia, que eles tinham mais de 2 metros de altura, talvez mais de 3 metros de comprimento. Então hoje é relatado isso, que esses bois existiam, não faz tanto tempo, né? Alguns séculos atrás, mas foram caçados e por várias coisas eles estão extintos hoje. Talvez seja algum boi desse que Deus estava falando. Não era o nosso boi normal, né? Mas um boi selvagem, um boi que grande. Imagina você ver um bicho de mais de 2 metros de altura, né? Você pode... O boi selvagem ia te servir? Você vai amarrar ele para ele arar a sua terra? Será? Podes com uma corda prender o boi selvagem ao arado e seguirá ele a ti arando os vales? Confiarás nele por causa da sua grande força ou deixarás a seu cargo o teu trabalho? Terás confiança de que ele te trará o que semeaste para juntar na tua eira? As asas da avestruz, aí ele já vai mostrar um outro bicho, né? Deus vai mostrar bichos diferentes aqui. Ele fala do jumento selvagem, das cabras, agora ele fala do boi, agora fala da avestruz, que as asas da avestruz movem-se alegremente, mas é belo o adorno de sua plumagem? Não, né? Avestruz não é igual um pavão ali, né? Aquela beleza, não. Pois ela deixa seus ovos na terra e os aquece no pó, e se esquece de que algum pé pode pisá-los, ou de que algum animal pode esmagá-los. É dura com os filhotes como se não fossem seus. Embora o seu trabalho se perca, ela não teme, porque Deus a privou de sabedoria e não lhe concedeu entendimento. Quem que fez isso? Foi Deus, irmãos. Ele que quis que a avestruz fosse dessa forma. Quando ela se levanta para correr, zomba do cavalo e do cavaleiro. Ela corre mesmo. Deus criou coisas tão diferentes, tão distintas. E em tudo nós podemos louvá-lo. Nós podemos ver a grandeza dele. Verso 19, 39 e 19. Por acaso deste força ao cavalo ou revestiste de força o seu pescoço? Fizeste-o pular como gafanhoto, aterrorizando com seu relinchar impressionante? Ele escava no vale e tem prazer em mostrar a sua força. Sai ao encontro dos armados.
ri do temor e não se espanta, não volta atrás por causa da espada. A aljava, a lança cintilante e o dardo rangem sobre ele. Tremendo e enfurecido devora a terra, e não se convém ao som da trombeta. Não se contém ao som da trombeta. Toda vez que soa a trombeta, diz, eia! E de longe cheira a guerra, o trovejar dos capitães e os gritos. É pelo teu entendimento que o gavião se eleva e estende as suas asas para o sul? Ou é diante das tuas ordens que a águia sobe e faz o seu ninho no alto? Mora nos penhascos e ali tem a sua pousada, no topo dos penhascos em lugar seguro. Dali descobre a presa, seus olhos a enxergam de longe. Seus filhotes sugam o sangue e onde há mortos, ali ela está. Então, Deus vai levando Jó a ver diversos animais diferentes para que ele possa então ver a grandeza de Deus, ver a diversidade que existe em Deus. Ele cria coisas muito diferentes e todas são maravilhosas. Deus, quando criou tudo, depois que ele criou no sexto dia todas as coisas, o que ele falou? E viu Deus o quê? Que era muito bom, muito bom. E nós ainda não sabemos como vai ser a restauração de Deus. Se aquilo era muito bom, quando ele restaurar, vai ser maravilhoso, irmãos. Hoje, quando vemos toda essa terra maravilhosa, nós temos que lembrar que essa terra ainda está sob maldição. Olha, veja só comigo em Gênesis capítulo 1, versos 29 e 30. Gênesis 1. Vamos ler o 28 para a gente entender o contexto aqui. Deus que tinha criado o homem e a mulher, né? E Deus os abençoou e lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. Disse-lhe mais, isso aqui é para o homem, ele está falando, né? Eu vos dou todos os vegetais que dão semente, os quais se acham sobre a face da terra, bem como todas as árvores em que há fruto que dê semente. Eles vos servirão de alimento. Então Deus deu tudo para o homem que ele tinha criado. Deu os vegetais, deu todas as árvores. Deu tudo para o homem, ele poderia se alimentar de tudo que ele quisesse. E a todos os animais selvagens, a todas as aves do céu e a todo ser vivo que rasteja sobre a terra, o que ele deu? Dou toda a planta verde como alimento. E assim foi. Então ele deu as plantas para o alimento dos animais. Mas hoje nós vemos que os animais uns comendo uns aos outros. Será que era assim quando Deus criou, irmãos? Será que lá no Éden o leão começava a atacar um bezerro? Claro que não, irmãos. Você vai ver que quando Deus fala que ele restaurar todas as coisas, quando você vê as profecias de Isaías, de Jeremias e de tantos outros profetas, fala o quê? Que o leão vai pastar junto com o boi, que a criança vai colocar a mão na toca da serpente. Será que esse lugar vai ser um lugar que nós vamos ter medo dos animais? Claro que não, irmãos. Mas hoje a terra está sob a maldição do pecado. Nós ainda, pela cegueira do próprio pecado, nós não conseguimos ver a degeneração e a corrupção que existe por causa do pecado. Nós vemos em parte. Nós vemos talvez e nos assustamos quando acontece uma coisa terrível, um homicídio terrível, uma catástrofe, nossa. Mas tudo que está aqui hoje, toda a degeneração, todo o pecado, toda a malícia, vem por causa do próprio pecado. Todas as coisas ruins. E a própria terra está em maldição. Deus vai resgatá-la. Lembra que em Romanos Paulo fala que a natureza geme
esperando ser restaurada. Quando Jesus voltar, ele vai restaurar inclusive a natureza. Vai ser mais maravilhoso do que é hoje, muito mais. Hoje a terra, se for ver aqui, lá depois de Gênesis, quando Deus expulsa o homem e a mulher do Éden, fala que a terra ia produzir espinhos e abrolhos, e eles iam ter que trabalhar duramente, ia ser difícil. Por quê? Por causa da desobediência do homem. Porque as coisas têm consequências. Porque Paulo fala aos Gálatas, de Deus não se zomba. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Não tem como nós plantarmos rebelião contra Deus e colhermos uma vida de paz com Ele. É impossível. O que o mundo hoje ele quer? Ele quer desfrutar de toda a beleza que Deus criou, de todo o universo de Deus, mas sem o próprio Deus, sem seguir suas leis. Ele quer desfrutar de um dia maravilhoso na praia, ou ele conheceu uma montanha muito bonita, mas não, isso não tem nada a ver com Deus. E ele vai se rebelar contra Deus. E quando Deus vier julgar, o homem ainda vai achar talvez que Deus esteja errado, né? Mas como assim? Irmãos, Ele é Deus. Tudo que Ele nos deu, Ele deu para nós desfrutarmos desse mundo. Adão e Eva estavam ali e Deus deixou eles desfrutarem livremente. Mas tudo aquilo sem Deus não é um paraíso. É um inferno, irmãos. A vida sem Deus, ela é o próprio inferno. Aqueles que estão aqui sem Deus é só o começo do inferno. De algo terrível. Porque eles não têm paz. Você pode estar na melhor praia, no melhor lugar do mundo, naquele restaurante que nós falamos. Irmão, sem paz, isso é um inferno. Provérbios fala que é melhor você habitar e ter pouca coisa com alegria e com paz, com tranquilidade, do que você ter riquezas e uma casa cheia de brigas e contendas. Imagina, você pode ser o maior milionário desse mundo, mas sua vida interior não tem paz. Isso é algo horrível. Como as pessoas podem avançar dessa forma? E elas vão, e elas tropeçam e caem e continuam longe de Deus, não querem se retratar, não querem se dobrar. Não, ele pode ter criado tudo, não, mas as coisas vão ser do meu jeito. Não, irmãos. Que nós possamos se dobrar. E Deus continua. Ele vai falar no verso 40, capítulo 40, Deus disse mais a Jó. Esse irmão, esse Stephen Davey, até lembrou uma coisa que eu achei muito interessante, que esse trecho de Jó 38 até o 41 é o maior discurso de Deus em toda a Bíblia. Ele nunca deu um discurso tão grande, mas ele vem e fala a um homem. Claro que isso é para nós podemos aprender, né? Que maravilhoso, então, esse tamanho trecho aqui da palavra de Deus. E Deus fala com Jó, aquele que contesta o Todo-Poderoso poderá corrigi-lo? Responda isso, quem acusa a Deus. Quantos de nós muitas vezes não acusamos a Deus? Ah, Deus... Adão foi a primeira coisa que ele fez, foi acusar a Deus. Primeiro ele agradeceu, né? Oh, que maravilha que o Senhor me deu um auxiliador aqui que é osso dos meus ossos. Mas daqui a pouco, quando ele peca, ele fala, Senhor, foi o Senhor que deu essa mulher para mim. A culpa é de quem? É do Senhor. Eu não tenho nada com isso, não. O Senhor que deu. Nós somos acusadores de Deus por natureza. E Jó respondeu. Pouca coisa ele respondeu aqui, mas ele respondeu, eu não sou digno.
Ele já estava sendo quebrado por Deus. Eu não sou digno. Que te responderia? Pelo contrário, tapo a boca com as mãos. Falei uma vez, mas não repetirei. Ou mesmo 2 vezes, porém não insistirei. Lembra do Salmo? Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes nós falamos demais, irmãos. Às vezes nós acusamos a Deus, Deus ouve. Deus, na sua misericórdia, Ele nos ouve. Esse mundo ainda não foi julgado por Deus pela sua misericórdia, irmãos. Porque quantos hoje estão, quando nós estamos aqui, estão blasfemando? Acho que é Isaías que fala que todos os dias o nome de Deus é blasfemado. E isso não é contra nós, é contra Ele. Quem acusa a Deus? Se Ele quisesse, Ele destruiria os homens num momento só. Mas os homens têm que se lembrar, como diz Judas, vocês se esqueceram de Sodoma e Gomorra? Se esquecem do dilúvio? Deus vai julgar. Ele é Deus. Então, do meio do redemoinho, o Senhor continua a responder. E Ele vai falar que, prepara-te como o homem que és, eu perguntarei, tu me responderás. Tu me submeterás a juízo? Jó queria levar Deus a juízo. Vem aqui que nós vamos fazer um tribunal e vamos ficar lado a lado aqui. Olha o que Deus fala. Haverás de condenar-me para te justificar? Muitas vezes é isso que nós fazemos, né? Nós condenamos a Deus para nos justificar. Deus, foi o Senhor que fez assim. É porque o meu caminho veio dessa forma, porque eu fui criado dessa família, que talvez o Senhor me deu a esposa errada, os pais errados, o marido errado. Irmãos, a nossa vida, Deus que criou de forma tão maravilhosa, Ele não erra nem 1 centímetro. Jamais erra. E as consequências erradas dos nossos atos são consequências e culpas nossas, não tem nada a ver com Deus. Nossos pecados não são por culpa de Deus. Tiago fala que Deus a ninguém tenta. Se nós caímos, não foi por causa que, talvez Deus colocou uma pedra ali para eu tropeçar. Não. Você tropeçou porque você estava ali e foi em cima da pedra e você tropeçou. Não é porque a culpa... porque a pedra estava aqui. A pedra foi Deus que colocou, então a culpa é de Deus. Eu sou isento de culpa. Eu pequei porque Adão pecou lá. O pecado chegou, então o que eu tenho... Qual que é a minha culpa? Eu só estou seguindo aí a correnteza. Então não tem nada a ver comigo. Tem sim. Cada um pecou. Deus não foi, como diz, eu li um livro do, agora como que é, Richard Baxter, ele falando sobre um texto de Jeremias, que Deus não se agrada da morte do ímpio, e ele fala, você que vai lá beber na sua cerveja, sua coisa lá no bar, é Deus que chega lá e coloca a cerveja na sua mão, na sua boca, e você... É assim que acontece? Não, você que vai com suas pernas, com seu dinheiro, você vai lá e você toma, e você faz isso e você faz aquilo. Deus deu liberdade para você, não é assim? Os homens não querem se orgulhar da sua liberdade, de que fazem o que querem, mas tudo eles vão ter que dar contas. A nossa culpa não é de Deus, de nós pecarmos, não. Cada um vai responder por aquilo que fizer. Verso 9, 40 verso 9. Você tem braço como Deus, Jó? Ou cada um de nós? Coloca no lugar de Jó. Será que nossa voz pode trovejar como a dele? Verso 10. Se for assim, enfeita-te de excelência e dignidade,
veste a ti de glória e esplendor. Será que nós podemos nos vestir de glória, de esplendor? As roupas mais belas que nós podemos comprar, irmãos, elas só vão esconder a nossa nudez. Vão ser como aquelas folhas de figueira. Daqui a pouco elas acabam. As pessoas, esse tempo, tinha uma famosa aí que estava se vestindo com uma roupa aqui de carne, né? Uma coisa assim, tão bizarra. E o mundo aplaude e acha bonito isso. E isso talvez seja o máximo que as pessoas consigam. Ou pode ter uma roupa mais linda, que seja de um rei, de uma rainha, de um casamento, a roupa mais linda. Mas jamais podemos nos vestir como Deus. Ele se veste de glória, ele vai vir com toda a glória e majestade, todo o poder. Ele é totalmente diferente de nós. Ele fala então para Jó: derrama o furor da tua ira, atenta para todo arrogante e abate-o. Será que nós podemos fazer isso? Abater os arrogantes? Só ele pode fazer isso. Olha para o arrogante e humilha-o, pisa com os pés os ímpios onde estiverem. Só Deus pode fazer isso, irmão. Só Deus pode julgar. Esconde-os juntamente no pó, confina-lhes o rosto na sepultura. Então eu também confessarei que a tua mão direita poderá te dar a vitória. Então Deus fala coisas impossíveis a Jó. E agora ele vai lembrar de um outro animal. Olha para o behemote que eu criei, assim como criei a ti. Alguns falam que esse behemote é um grande animal, poderia ser pelas descrições dele aqui. Algumas versões traduzem como hipopótamo, né? Mas é uma tradução muito fraca, né? Esse behemote. Pelo tudo que ele fala aqui, as descrições dele, né? Sua força está nos seus lombos, ele endurece a cauda como cedro. Então, várias descrições aqui não são muito maiores do que um hipopótamo, né? Alguns acreditam que esse behemote poderia ser até um dinossauro, um animal muito grande ali, que existia na época de Jó, porque ele falou: Jó, olha lá o behemote. Alguns criacionistas, alguns pessoas que estudam aí, cristãos, né, que estudam e creem na criação de Deus, como Adalto Lourenço, e tem muitos outros que estudam sobre essas questões, eles acreditam que, por exemplo, no dilúvio pode ter havido a extinção dos dinossauros, tranquilamente. O mundo tem várias teorias, né? Não estou falando que foi assim, nós não estávamos lá para saber. Mas poderia muito bem os dinossauros terem existido junto com os homens. Sim, porque Deus criou tudo. Nós podemos crer ou não, mas Ele criou todas as coisas. Ele criou os dinossauros, nós temos as ossadas aí para saber que Deus criou os dinossauros. Não foi assim? E depois no 41 ele vai lembrar de um outro animal, do Leviatã, que a própria palavra cita depois também lá no Salmo 104, olha lá, Salmo 104, versos 25 e 26. Tem umas 3 ou 4 citações do Leviatã, a palavra. Salmo 104, 25 e 26. Também o vasto mar aberto, onde se movem seres inumeráveis, animais pequenos e grandes. Ali passam os navios e o Leviatã que formaste para nele se recrear. Depois Isaías 27:1 fala também do Leviatã. Depois acho que Apocalipse fala também, mas... Isaías 27:1. Naquele dia o Senhor castigará com sua espada destruidora, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva. O Leviatã, a serpente veloz, e matará o dragão do mar. Então, o Leviatã era mais ou menos como se fosse um dragão do mar, mesmo, um animal que, se você for ler as características dele, ele fala que ninguém ia conseguir pegar ele com arpão,
Quem que ia conseguir domar o Leviatã? Ele fala que ele soltava fogo pela boca. Que animal que solta fogo pela boca? A gente não conhece muito, né? Eu acho que até esse irmão Stephen David até lembrou, depois tem que ver, tem que olhar direito, que tem um peixe, alguma coisa assim, eu não sei se é peixe, que ele solta algumas faíscas, alguma coisa. Mas, então, a gente acha que... A gente fala, poxa, mas será que esse animal existe mesmo? Deus que criou? Não é algo mitológico? Deus está falando que ele criou. Se ainda existe, se está lá no fundo do mar, não sei. Se já foi extinto, eu também não sei. Mas Deus está falando que ele criou. E se ele criou esse animal, ele é um animal grande aqui, e que ele pega esses dois animais para que Jó possa olhar e lembrar e aprender algo. Ele fala aqui sobre o Leviatã, quer ver? No verso 9, 41:9. É inútil querer apanhá-lo, será que não cairá só de vê-lo? Poxa, não... a gente deveria levar um susto na hora que visse um animal desse, né? Imagina você tá num navio, lá navegando no mar, aparece um monstro ali marinho, como nos filmes, poxa, você ia ficar assustado, né? Se não caísse duro lá, né? Ninguém, verso 10, ninguém é tão ousado que se atreva a incomodá-lo. E olha o que Deus pergunta no verso 10, no final. Quem, pois, se levantaria para me enfrentar? Ah, irmãos, será que nós ousamos nos levantar para enfrentar o próprio Deus? Será que nós temos força para lutar contra Ele? Eu lembro de uma mensagem do Spurgeon, muito interessante, uma mensagem curta, tá na internet. Depois, se eu lembrar, eu passo para os irmãos, se eu descobrir de novo. Ele fala que quando nós morrermos, nós vamos adentrar um outro reino, diferente do que nós conhecemos. E lá, quem reina é o nosso Deus. E será que nós, ele falando ali também de forma evangelística, né? Será que nós vamos entrar num reino que nós não conhecemos, nós não sabemos como é? Nós vamos querer medir forças com aquele rei? Nós vamos querer entrar ali em rebeldia, em inimizade com aquele rei? Será que nós temos forças para enfrentá-lo? Não. Nenhum de nós. Pode ser o mais rico, o mais poderoso, o mais forte com seus músculos. Nenhum de nós é capaz de enfrentar Deus. E é uma tolice tão grande, o orgulho ele é tão cego porque Satanás, ele é o mais orgulhoso de todos, e ele é aquele que quis ser como Deus. Que tolice. E ele até hoje continua insistindo na sua tolice e no seu orgulho, sabendo que ele vai ser julgado, e sabendo que no final ele já sabe, ele já leu a Bíblia, ele já sabe o que o espera, mas mesmo assim ele continua. Não é porque Deus fica o incitando, não, porque ele é assim, ele é orgulhoso. E assim é o orgulhoso. Será que vamos enfrentar Deus? Quem primeiro deu a mim para que eu lhe retribua? Tudo que existe debaixo do céu é meu. E ele vai falando sobre o Leviatã. No verso 34, no final desse capítulo 41, ele fala que ele observa tudo que é altivo e é rei sobre todos os arrogantes. Talvez Deus usou esses animais para que Jó pudesse ver algumas características deles e se ver também como uma besta, né? Que não se rebaixa, que quer ser orgulhoso, que quer debater contra Deus. E depois de tudo isso que Deus falou, de tudo isso que ele mostra a Jó, o que acontece no capítulo 42? Versos 1 a 6. Ah, irmãos, aqui é maravilhoso. Porque Jó responde ao Senhor:
bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado ou impedido. Isso é algo que nós devemos saber. Se não sabemos, apenas cremos, que seja uma certeza. Aqui Jó viu com clareza, poxa, nenhum dos seus planos pode ser frustrado. Nenhum. A gente tá lendo a história da Corrie ten Boom. Interessante que ela estava presa, né? Foi presa e depois de alguns dias ela ficou na solitária e Deus preparou ali os evangelhos para ela ler. E ela estava lendo ali os evangelhos. Interessante. Deus falou com ela assim, e ela começou a meditar e a pensar, assim, puxa, mas será que o que eu estou passando aqui agora, presa, ela lendo os evangelhos, ela falou assim, puxa, será que os evangelhos, eles são um modo de Deus, esse é o modo de Deus agir? E os evangelhos, vamos dizer assim, terminam com o quê? Com Jesus morrendo. Claro que Jesus ressuscita, mas ele morreu, ele veio, ele fez tudo, ele pregou, ele falou, curou, e Jesus no final morre. Poxa, será que esse é o padrão de Deus, esse é o caminho de Deus? Será que tudo aquilo na vida dela, ela estava se perguntando, será que não era ao acaso? Será que Deus estava preparando tudo aquilo? Claro, irmãos, claro. Mas nós muitas vezes demoramos para entender as coisas. E quando as coisas vão mal, mais dificuldade nós temos ainda de perceber que Ele pode tudo e que nenhum dos planos dele, nenhum dos caminhos dele pode ser frustrado. Todos os nossos caminhos estão diante de Deus. Nada foge ao seu controle. Se estamos diante da mão poderosa dele em obediência, por onde ele nos guiar, irmão, vai ser perfeito. Seja pelo vale, seja pela montanha, seja pelo deserto, seja no oásis. Então, Jó reconheceu isso. E ele pergunta, olha o verso 3, a pergunta que ele faz. Quem é este que sem conhecimento obscurece o conselho? De fato falei do que não entendia, coisas que me eram maravilhosas demais e que eu não compreendia. Foi a pergunta que Deus fez para ele no começo. Quem que é esse que obscurece o conselho com palavras sem entendimento? Ele repreendeu isso. E agora ele tá reconhecendo, realmente, eu não sabia nada. Eu era um tolo, um ignorante, um orgulhoso. E o Senhor sabe tudo, pode tudo, e conhece tudo, e criou tudo. O Senhor é Deus, eu sou um miserável. Ouve-me, verso 4, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu me responderás. Olha só a diferença. Agora, ele ia perguntar para Deus e Deus ia responder. Não é assim, eu que vou te perguntar, Deus, o Senhor me responde. Não. Agora sim, Senhor, eu pergunto e o Senhor responde. Agora você vê um homem quebrado, um homem humilhado, um homem que reconhece o seu lugar e reconhece quem Deus é. Com os ouvidos eu tinha ouvido falar a teu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Por isso, me desprezo e me arrependo no pó e na cinza. Se nós chegarmos nesse lugar, irmãos, nós somos abençoados. Se o Senhor abrir os nossos olhos para que a gente vê quão miserável nós somos, de nós nos arrependermos e nos prostrarmos diante dele, irmãos, nós vamos ser muito felizes. Nós vamos ser bem-aventurados. Jesus fala que bem-aventurados são os pobres de espírito, são os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Ele começa as bem-aventuranças com a humildade. Irmãos, a palavra é repleta de vezes em que Deus fala que Ele abate o orgulhoso, Ele conhece o orgulhoso de longe, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Irmãos, que nós possamos nos humilhar diante de Deus. Reconheça quem Ele é.
E quem você é? Você é o quê? Eu sou o quê? Somos nada diante dele. Isaías 40 fala que os homens são como gafanhotos aos seus olhos. Nossa, diante de toda a grandeza que Deus criou, o que nós somos? Nós somos muito orgulhosos. E muitas vezes Deus tem que levar-nos a duros caminhos para a gente ser quebrado, para a gente ser totalmente quebrado, para a gente reconhecer que Ele é Deus e que nós somos servos dEle, que nós somos pó e que Ele nos deu tudo. Mas enquanto nós andarmos em orgulho, elevados, nós não conseguimos aprender nada dEle. Nós vamos ser infelizes, nós vamos ser talvez como aquela igreja ali em Laodiceia. Ela se achava, olha só, ela se achava rica, ela não precisava de nada, mas Deus fala, você é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. O conceito de Deus sobre aquela igreja era bem diferente do que o conceito dela, que ela tinha. Às vezes também o nosso conceito diante de Deus, ele está distorcido. Nós achamos que somos muito mais do que nós realmente somos. Nós estamos bem. Talvez se nós nos vestimos bem, se nós aparentamos bem, nós nos passamos por algo que nós não somos. Mas o Senhor quer nos levar para que a gente se humilhe, para que a gente reconheça que Ele é Deus. Porque no livro de Ezequiel, certa vez, o Senhor deixando aquele povo e ia levar aquele povo para cativeiro, e Ele fala que Ele ia permitir aquilo para que aquele povo pudesse ter nojo de si mesmo. Quando nós chegamos nesse ponto, reconhecendo quão miserável nós somos, como o pecado ele nos destruiu e como ele nos afasta de Deus, da gente se abominar. Abominar é se desprezar. Nós temos que ter essa atitude, irmãos, pela graça do Senhor. Isso para o mundo é algo terrível. Isso é impensável para o mundo, irmãos, para o pecado, para o orgulho. Você vai se rebaixar? Você vai se dobrar? Jamais. A pessoa vai para o inferno, mas ela não se rebaixa. Irmãos, que tristeza e tolice, ignorância. O Senhor quer nos levar e o caminho dele é sempre para baixo. Mais dele, né? Que ele cresça, olha o que João falou, que ele cresça e que eu diminua. Mas você se reconhece pecador? Talvez tenha um pouco mais para você se reconhecer. E depois que você conhecer mais um pouco, e mais de quem ele é, você vai ver que você vai ter que rebaixar mais. Puxa, eu achava que eu estava bem, mas eu tenho que me humilhar mais. Reconhecer mais que Ele é poderoso, que Ele é tudo e que eu sou nada. Que Ele nos ajude, né? Quando que a sorte de Jó mudou? Quando ele reconheceu isso. O trabalhar de Deus, ele tem um tempo. E quanto é o tempo? Para uns é um tempo mais curto, para outros tem que ser um tempo maior. Mas qual que é, vamos dizer assim, um dos fins dos ciclos de Deus é quando nós, para aquele período, nós possamos reconhecer naquele tempo, poxa, isso aqui eu aprendi, essa lição foi aprendida, né? E essa lição de Jó foi dura, irmãos. Que lição dura ele teve que aprender. Muitas vezes temos que passar por lições duras para reconhecer quem Deus é. E aqui, claro que Jó fala que os olhos dele viram a Deus. Não quer dizer que agora ele conhece tudo de Deus, mas claro que não. Naquele momento, ele viu algo de Deus e ele reconheceu todas essas coisas. E depois, com certeza, ele vai aprender outras coisas. E Deus pode trabalhar mais na vida de Jó e assim também na nossa vida, né? O Senhor nos ajude, nos dê graça para avançar, né?
em avançar conhecendo a Ele, mas jamais vamos conhecer a Ele com um coração orgulhoso e altivo, não. O princípio da sabedoria é o quê? Como lemos hoje, é o temor ao Senhor. É o princípio. Você quer conhecer, você quer começar lá no beabá da sabedoria de Deus? Tema a Deus. Se humilhe, reconheça a Ele. Reconheça quão miserável você é. Então você vai poder começar a aprender com Ele. Que Ele nos ajude. Senhor, nós te pedimos a Tua graça para reconhecermos, Senhor, quão pequenos nós somos, quão miseráveis nós somos, quão grande e poderoso Tu és, quão maravilhoso Tu és, quão digno Tu és, quão justo Tu és, Senhor. Nós te agradecemos porque podemos aprender, Senhor, com as histórias, Senhor, de servos Teus e do Teu trabalhar com eles. Que possamos aprender também, Senhor, com aquilo que o Senhor tem nos ensinado, Senhor, nas nossas vidas. Que a nossa história realmente seja uma história, Senhor, de pessoas que seguem a Ti, Senhor, que amam a Ti, que se abominam, Senhor, que reconhecem que são miseráveis pecadores, Senhor, dependentes da Tua graça, Senhor. Nós te agradecemos, queremos te louvar, Senhor, porque o Senhor é Deus maravilhoso, Senhor. Continua conosco e nos ensina, Pai, no nome de Jesus. Amém.